Bom dia a todos. Estamos iniciando a live, estamos ao vivo. Eu sou Daniel Vieira. Esse é o canal Além do Sol TV. Eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial, uma carta viva de Deus. Observe aqui, esse aqui é um pouquinho do meu cenário. Estamos num ângulo um pouco diferente, tá? Antes de apresentar essa pessoa, eu quero ler esse versículo, 1 Coríntios 4:9, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Esse versículo retrata de um sofrimento que os apóstolos passavam em prol da causa de Cristo, sabe? E esse sofrimento era como um espetáculo em que anjos, homens, várias pessoas estavam vendo. E pode-se comparar naquela época como os espetáculos romanos, né, que as pessoas eram botadas para lutar contra os leões e todo mundo assistia, ou então o espetáculo grego que servia para educar também boa parte da sociedade, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando se vai fazer um espetáculo, se vai fazer uma peça de teatro, você inicia a peça com uma ideia toda traçada, sabe? Não, eu vou fazer isso, 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 isso. Só que acontecem coisas nesse intermédio da sua ideia, tá? Que podem lhe surpreender e, às vezes, até mesmo mudar o rumo do espetáculo. Você tem um script, mas, de repente, a interação com o público, a interação com outro ator, muda o rumo desse espetáculo, tá? Aí, nesse ponto, eu passo a bola para a Denise. Primeiramente, Denise, eu peço que você se apresente. A primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: qual roteiro você traçou no espetáculo da vida, ou acreditou traçar, e qual foi a mudança de percurso durante esse processo? Com você, Denise. Primeiramente, bom dia. Me chamo Denise e tenho 26 não, 24. Já estou querendo ficar velha, meu Deus do céu. Nossa, tá escondendo a idade, Denise. Em vez de diminuir, eu tô aumentando. Ai, meu Deus. Sim. Tá. Meus planos traçados, eu planejava sempre o típico. Eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou arrumar um emprego, vou comprar um carro, vou me casar e assim vai. Mas eu fui ao contrário. Tipo, eu tinha meus planos, mas do nada eu tive câncer e todos os meus planos, vamos dizer, foram por água abaixo. Eu tive câncer a primeira vez em 2013. Eu era adolescente, na verdade, eu tinha 16 anos. Estava no ensino médio e tal. Vamos dizer que não foi uma bala tão grande. Mas o pior foi de 2018, porque depois de 2014 eu comecei a levar uma vida normal, sem câncer, né? Tipo, tô feliz de novo. Mas quando voltou em 2018, foi pior, porque aí eu já estava na faculdade, tipo, tava começando a ter um emprego. Então, foi bem Qual mais era a difícil. faculdade mesmo, Denise? Eu Qual era a fazia faculdade mesmo? psicologia. Psicologia, poxa. Aí eu, tipo, já tava, vamos dizer, seguindo todos aqueles caminhozinhos que eu tinha traçado. Mas do nada aparece câncer de novo. Aí eu fiquei paraplégica porque eu tive um nódulo na coluna. Aí essa fase foi bem difícil. Vamos dizer, como um ator, eu tive que improvisar, porque eu não imaginava a minha vida totalmente dependendo das pessoas. E é esse ponto que eu queria te falar, sabe? O ator, ele com o tempo, né, com as surpresas da vida, ele vai sabendo como contorna uma situação, o ator, né? E ele vai se adaptando à situação. E
E nesse processo de adaptação, entendeu? Acontecem muitas surpresas, surpresas boas, algumas surpresas ruins. Eu digo assim, trabalhando com teatro, às vezes as coisas mais engraçadas, por exemplo, trabalhando com humor, é quando não está combinado direito o negócio, sabe? Aí do nada surge uma piada. Ou então o, quando se faz o drama, quando não está combinado muitas vezes a questão, tá? Aí o público muitas vezes é surpreendido e se emociona, porque o improviso muitas vezes ele passa uma verdade ao público. E a verdade, ela chama a atenção do público. Então, a pergunta é esta, Denise: como você soube se adaptar no espetáculo da vida a uma nova situação? Ah, foi bem difícil. Tipo, no início eu me questionava bastante, tipo, e agora? E agora? Como é que eu vou, vamos dizer, sobreviver? Porque eu sempre fui muito dependente, independente. Aí me tornei Independente. totalmente dependente. Eu ficava Uhum. muito avaliando isso. Mas com o tempo foi passando, foi caindo a real, que tipo, eu não vou voltar a andar agora, não vai ter que ser um processo muito lento. Então eu vou ter que aprender a viver nessa cadeira de rodas. Tipo, vou ser feliz na cadeira de rodas. E tem diversas aventuras de correr no corredor, quase atropelando gente, a passar com a roda por cima do pé dos outros. Então, eu tinha que aprender a ser feliz da maneira como eu estava. Sim, e isso é um ponto importante também, que, na verdade, o ciclo do mundo esse ano, ele foi surpreendido também por uma coisa que muita gente, pelo menos as pessoas de senso comum, não esperavam tanto. Alguns biólogos já esperavam, entendeu? Que fosse acontecer uma pandemia como essa do coronavírus, por causa da seguinte questão: estava se destruindo demais a natureza. Então, existem muitas teorias a respeito disso, mas diante de um mundo globalizado, né, onde tudo está conectado, tá? Onde eu posso estar conversando com você da minha casa, da sua casa, o que é que eu posso dizer? Essa pandemia ela teve o efeito de se expandir mais rápido e o mundo todo está tendo que se adaptar a essa situação, está tendo que se adaptar a andar de máscara, correr de máscara, não ficar saindo de casa por qualquer coisa, fazer isolamento social. Eu, graças a Deus, estou tendo condições de fazer esse isolamento aqui na minha casa, tá? E estou fazendo coisas que eu gosto, como trabalhar no YouTube, mas eu sinto saudade de muita coisa, saudade, por exemplo, de apresentar ao vivo, enfim, de dar minhas aulas também ao vivo, enfim. Eu quero lhe perguntar, pelo que eu entendi, você já, e acompanhei também, você já era adepta do isolamento antes da pandemia, não é verdade? Muito! Tipo, antes do mundo entrar em isolamento, eu já estava isolada há uns 3 meses. Quando Uhum, eu estava no TMO, fazendo transplante de medula óssea, e era totalmente isolada, não podia ter contato com ninguém. Aí, quando o meu isolamento ia terminar no início de março, tipo, dia 1º de março, meu médico ia liberar um pouquinho para mim, pelo menos, receber visita. Aí o mundo todo começou a entrar em isolamento e eu fiquei tipo, uhum. o meu acaba, ou vocês começam e pronto. Pois é, então, de certo modo, você já estava adaptada, digamos que a esse novo normal, né? Não é, de certo modo, uma surpresa, né? Até mesmo porque você ficava também muito em casa, né? Também, um pouco antes, né? Não podia ter aquele contato. Outra coisa, entendeu? Antes da gente falar de coisas um pouco mais profundas, no espetáculo, né, da vida, existem coadjuvantes também, existem pessoas que atuam com a gente e nos ajudam. Muitas vezes o ator com outro ator, um esqueceu o texto, o outro vai lá,
ajuda, deu uma deixa. Nós temos um amigo Léo, por exemplo, que ele foi apresentar uma peça uma vez comigo. Eu acho que você até estava no Retiro do Orem, o nome da peça é Revolução. Eu falei o seguinte: Léo, eu sei que tu é meio ruim para decorar texto, sabe? Mas é o seguinte, olha, eu vou te guiando. Eu contraceno contigo quase todo momento, eu vou te guiando. Se tu empacar, eu falo o teu texto, eu te estimulo, você está entendendo? Eu lhe pergunto, pessoas que tiveram um papel decisivo nesse processo, você pode comentar? Ah, deixa eu ver. Ah, minha mãe, que tipo, e a Paula, que é minha irmã, né, que largou toda a vida dela pra vir cuidar de mim. E deixa eu ver. Ah, meu namorado, meus pastores, a Joyce, que é a esposa do Léo. Tipo, foram Hum. grandes amigos, assim, que, vamos dizer, não pularam do barco. Não pularam do barco, né? Entendeu? E Teve muitas pessoas que, tipo, eu passei pela experiência de muita gente sair fora, entendeu? Tipo, hum, porque como eu fui desenganada, as pessoas, não quero estar perto dela quando ela morrer. Então, foram saindo, assim, eu vi muita gente indo embora. Então, aqueles que ficaram, nossa, eu sou muito agradecida. Tem meu graças. namorado também, tá? Ele não saiu de perto, Tu, enfrentou tu muitas falou, noites já falou do terríveis. namorado, mas falou do namorado de novo. É paixão, é paixão, é paixão. Não, é sério, porque era Não, algo eu que ninguém sei. Não, eu esperava. conheço seu namorado, eu conheço seu namorado, é excelente pessoa, excelente pessoa. Não. É, Pois é, ele não saiu de perto. Eu também vivi uma situação um pouco parecida. Infelizmente, a minha esposa não está aqui, mas eu não sei se ela te contou, mas quando a gente estava noivando, próximo no ano do noivado, a gente tinha marcado o casamento para abril de 2014, mais ou menos. A Ruth começou a usar lente de contato e simplesmente essa lente de contato ela entrou em contaminação, tá? Botou nos olhos, a lente não queria sair dos olhos e isso gerou uma úlcera de córnea nos olhos dela. Então ela ficou alguns dias, não sabia disso? Ela ficou alguns dias, alguns meses cega, cega mesmo, 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 mesmo. E eu também tive esse papel aí de não abandonar o barco, entendeu? Falava para minha mãe, não, eu caso com essa mulher, mesmo ceguinha, eu caso com essa mulher sim, tá? Mas graças a Deus, e médicos desenganaram ela também. É importante dizer isso, Denise. Desenganaram, falavam, olha, a visão dela começou a ficar meio turva, já deixou de ficar tudo escuro para meio turvo, entendeu? E nesse processo aí de deixar de ficar tudo escuro para meio turvo, tá? Um médico chegava e dizia, olha, daqui não passa. Aí depois já melhorava mais um pouco. Tá bom, mas daqui não passa. Melhorava um pouco. Tá bom, mas daqui não passa. Só com transplante de córnea, tá? Para Aham. você ter uma ideia, tá entendendo? Mas ela foi se tratando, foi passando assim 2, 3 meses e a visão foi voltando, tá? E os médicos todos ficaram surpresos. Nossa, mas o que é isso? Como é que tu conseguiste? Pulaste uma fogueira. Disseram que ela não podia mais usar óculos, só ia poder usar a lente rígida, que é uma espécie de, enfim, facilitador. Nem isso ela precisou usar. Hoje ela dirige carro, hoje ela dirige até sem óculos. Ela enxerga melhor que eu, que tenho um olho desse tamanho aqui. Tu tá entendendo? Eu tenho um olho tão grande que se eu fizesse um transplante de córnea para a Ruth, eu daria só um olho, né? Que partiria no meio a córnea, né? Desculpa estar falando isso, mas é uma experiência também de desengano que causou muito sofrimento. Eu não, quando a Ruth conta esse testemunho, eu às vezes quero sair de perto, porque eu não quero lembrar disso, dá um frio na espinha, mas acontece esses desenganos, a vida acontece esses desenganos, mas existe um papel fundamental, existe um pensador
autor, digamos que desconhecido, eu não estou lembrado desse autor, mas ele diz o seguinte: se você perdeu uma casa, você perdeu alguma coisa, tá? Se você perdeu uma pessoa, você perdeu muito. Agora, se você perdeu a esperança, você perdeu tudo. Por quê? A casa, você pode, de algum modo, estar recuperando a casa. Se você perdeu uma pessoa, um ente seu querido morreu, e muitos morreram nesses últimos tempos, né? Você perdeu muito, vai doer, mas você vai tentar tocar a vida e sobreviver. Mas se você perdeu a esperança, não vale a pena nem sair da cama, não vale a pena nem se levantar, não vale a pena nada. Você perdeu tudo, tá? E vamos falar de esperança. E que papel a esperança que você tinha em cena nesse espetáculo da vida teve para lhe fortalecer? E quando eu falo de esperança, com certeza eu estou falando de fé também, né? Verdade. Bom, eu tentei ao máximo nunca perder a esperança que um dia eu ia melhorar, que um dia eu ia ser curada. E todas as vezes que eu orava, eu falava que eu chegava ao ponto de eu não quero mais lutar, não quero mais tomar remédio, eu aceito morrer. E foram noites que Deus me mandava pessoas aqui em casa que falavam coisas tipo que realmente tocava e eu falava, nossa, por que eu tô parando agora? Por que eu tô pensando essas coisas? Ou então eu sonhava e todos os sonhos eu tava andando. E eu pensava, acho que Deus quer falar alguma coisa, já que eu tô andando no sonho, não tô na cadeira. Então eu acho que eu vou voltar a andar nisso. Isso foi me dando, vamos dizer, um combustível para continuar lutando, porque não foi fácil, eram muitas dores, tipo, tomar os remédios não era fácil, tipo, eu sempre tive problema em tomar remédio, e Uhum. aquilo ia me dando um Quem é pouquinho que de gosta de esperança, tomar vai, remédio, né? continua que tem futuro, como é? Quem é que gosta de tomar remédio? A gente toma porque é necessário, né? Ai, mas eu sou horrível, eu sou extremamente horrível, não desce, eu travo, só Jesus na É, causa. uhum. Tá. Existe algum versículo assim que te tocou muito, algo da Bíblia que te tocou muito, que te dava força, assim, para prosseguir? Ah, tem sempre Josué 1, versículo 9 que fala, não tenho, mas eu estou contigo, não te deixarei e tal. E Isaías 60:22 é tudo no seu tempo. Tipo, não se preocupa que eu tô contigo, mas é no meu tempo, não te apressa. E isso sempre me consola muito. Ver que por mais Hum. que, ai, eu quero fazer muita fisioterapia para melhorar logo. Mas aí chegava no final de semana, eu acabava ficando frustrada, porque eu não tinha evoluído como eu queria. Aí vinha esse pensamento, tipo, no meu tempo, não adianta tu te apressar, não. É no tempo de Deus, né, minha amiga? Isso aí também, eu estabeleço uma relação com o teatro também, porque o tempo do teatro ele é um pouco diferente do tempo da vida real, sabe? O tempo de uma peça, o tempo de você falar, mandar uma mensagem, o tempo de você fazer uma expressão, isso aí não pode ser forçado. Você não pode forçar uma expressão de tristeza, senão fica um negócio caricato. Você está entendendo? Fica simplesmente uma careta. Não, você tem que ir se condicionando. Você está entendendo? Vai desenvolvendo, tudo tem o seu tempo. E tem uma escritora chamada Stella Adler, que ela pesquisou muito sobre o teatro, e ela diz uma frase muito interessante. Quando a verdade aparece em cena, ela deve ser celebrada eternamente. O teatro ele tem a sua verdade. Eu queria, antes de passar para as fases finais, eu queria perguntar para. Podia chamar a tua irmã para falar um pouquinho comigo? Fala, vem Ou cá. ela tá com muita. Quer? Ela não tá aí? Cadê a... Irmã? Cadê ele, papai? Você pode conversar um pouquinho comigo? Passa o Aham. fone para ela. Tá, pode falar, pode falar. Pode falar, Tá pode sem falar. fone. Não, Paula, eu quero saber também, porque
eu estava explicando para ela, né? Eu não quero ser enfadonha, que a vida é como se fosse um espetáculo, né, Paula? E a gente tem nossos roteiros, a gente está pensando que vai fazer uma coisa, às vezes em cena, e não sai exatamente como a gente quer. O espetáculo toma outros rumos. A nossa vida é assim, a gente tem nossos planos, tem nossos sonhos, mas Deus tem planos e sonhos muito melhores para a nossa vida. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência em relação à sua irmã, em relação Olha, a planos na vida. para começar, foi um choque, porque eu lembro que um dos momentos decisivos da minha vida foi quando eu estava fazendo uma prova de álgebra, quando eu fazia agronomia ainda, e a minha irmã estava nesse mesmo dia fazendo uma cirurgia de umas 7, 8 horas de duração. E esse dia foi terrível para mim, tipo, eu estava desesperada. Eu queria terminar a prova e sair correndo, porque eu queria ligar para a mamãe para saber se já tinha acabado. E, tipo assim, a doença dela, no caso, quando voltou em 2018, foi um choque, porque sabe aquele momento que parece que tá tudo perfeito? Tipo, eu tava na faculdade, ela tava na faculdade. Eu lembro que, tipo, pra quem me conhece há mais tempo, sabe que a faculdade era o meu grande sonho, tipo, o que me movia para tudo. Aí eu lembro, inclusive, de um momento que toda vez que eu estava indo para a UFRA, eu sempre pensava, nossa, eu nem acredito que eu estou aqui, Senhor, muito obrigada. Aí, do nada, a Denise fica doente, foi aquela bomba estourando no que parecia ser o nosso momento perfeito da vida. E foi complicado, porque eu tive que largar tudo. Tipo, a mamãe estava cuidando dela aqui e eu vi que ela não ia dar conta. Todo o cenário de doença que a gente já tinha meio que passado por isso, a gente sabia que o financeiro ia apertar, ia ter momentos que a mamãe ia cansar e não ia aguentar. Aí, então, tipo, foi que meio um consenso. Eu tinha a opção de sair logo do curso ou ficar e enrolar mais um pouquinho. Tipo, eu não tinha a opção de sair ou não. Eu só tinha a opção de quando sair. E, tipo, eu saí logo. Eu até brinco que eu fugi de uma aula de abrir barato. Eu misericórdia. Já te contei isso, né? Aí eu fugi dessa aula, tranquei logo o curso e vim embora. Mas, tipo assim, eu vejo o tratamento da Denise como uma forma que Deus tratou comigo também. Tipo, foi como uma forma que ele me tirou lá de um caminho que eu escolhi e, tipo, me colocou de volta para me fazer o que ele quer para minha vida. Tipo, agora ela vai fazer serviço social e eu vou fazer engenharia elétrica pelo FPA. Não dá tipo, spoiler. Então eu Tô vejo, brincando. tipo, em vários momentos eu vi Deus agir na minha vida por meio dela. E, tipo, eu não sei como, não saberia dizer como Deus me traria de lá para fazer o que Ele quer para minha vida sem o tratamento da Denise. Tipo, foi pesado. Os 17 dias dentro do TMO com ela foram difíceis, tipo, olhar pra cara dela, olhar pra minha cara, a gente olhar pra janela, não tinha mais pra onde. Parece a gente aqui no isolamento Paula, parece a gente aqui no isolamento social, às vezes em casa. Eu olho para a Ruth olha para mim, aí a gente dá um passeio da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, tá? Dá uma volta, né? Aí foi, tipo, foi bem complicado, mas eu sempre tentava me lembrar, quando a gente estava, principalmente nesse tempo de TMO, e, tipo, tinha dias que, lá mais ou menos, eu já te expliquei a parte da contagem de como funciona os dias, não, lá pelo D mais 5. Se quiser explicar, explique. É porque, tipo assim, o transplante lá, a última fase, é contado, tipo, ela fez 4 dias de quimioterapia. Aí começa no D-4, aí faz uma contagem regressiva até o D0, que é quando ela faz a infusão da medula, que é tipo uma transfusão de sangue. Não é exatamente uma cirurgia. Aí, a partir daí, vai ser para mais, tipo, D+1, D+2. Aí começa a aparecer alguns sintomas que são necessários. Se não aparecerem, é porque deu errado. O D0, que é o dia da infusão. Aí depois, tipo, do D+3, foi quando ela começou a sentir os sintomas, que é febre, diarreia e mucosite. Ela praticamente não comia, por isso ela perdeu muito peso. Tipo, ela ficou com 23 quilinhos, né, Denise? Aí, tipo, nesses dias eram bem complicados. Eu lembro que foi num desses dias, eu olhava para ela e eu tinha muito medo dela morrer, porque ela parecia que não ia estar viva no outro dia. Só que, tipo assim, eu sempre tentei manter minha fé e esperança em Deus que, tipo,
eu sabia que a gente ia sair dali. Tem um momento de desespero, é normal, mas eu sempre esperava um momento, isso vai acabar e nós vamos estar lá na igreja. Eu sempre lembrava da parte de chegar na igreja para a gente agradecer a Deus. E, tipo, foram momentos difíceis. Eu lembro que o Vocal Livre lançou uma música chamada Só o Começo. E, tipo, a gente ouviu horrores dentro do TMO. Tipo, a gente sabe cantar essa música inteirinha até hoje. E, tipo, foi a partir disso, lá perto dos últimos dias já de internação, foi que eu comecei a entender que, tipo, isso era só o começo da nossa história. Qual é a frase dessa música que te marca? Eu aprendi qual é o valor de sonho alcançar. Bem o começo. Eu amo ela. Sim. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. É boa a sensação, né? De quando você tem um sonho, você corre, traça um objetivo e alcança, né? Sim. Pois é. Então, você disse, Ana Paula, que cuidar dela gerou uma espécie de cura emocional e espiritual em você, não é verdade? No caso, isso mesmo. Um tratamento, tipo, né? Exatamente, foi um processo de cura, porque eu confesso que eu tinha muitos traumas relacionados a muita coisa. E nesse processo de cuidar dela, eu vi Deus tratando comigo. E às vezes com coisa muito simples, tipo, só de cantar uma música eu vi o Espírito Santo cuidando de mim. E foi um processo que, tipo, eu sei que foi difícil, mas hoje eu agradeço a Deus. Graças a Deus. Eu passei por só compartilhando, passei por um processo parecido. Eu tinha uma doença, né, que eu não sabia que eu tinha, que era a falta de perdão, entendeu? Era a falta de perdão. Em relação ao meu pai, que desde cedo ele deixou minha mãe sem amparo e tal, era filho mais novo. Eu nem sabia que eu tinha essa falta de perdão, entendeu? Mas quando o meu pai teve um problema o que que aconteceu? Eu tratei ele em alguns dias e eu orei com ele em alguns dias, sabe? E nesse momento que eu, digamos que dei comida na boca dele, que eu, digamos que ajudei ele a andar como se fosse uma criança dando os primeiros passos, inclusive vi ele de fralda, entendendo? Como se fosse uma criança. Você está entendendo? Deus, aconteceu uma cura, e meu pai se foi, mas hoje eu posso dizer que eu consegui perdoar de uma maneira fantástica, não tenho nenhuma lembrança ruim do meu pai, nenhuma, sabe, por incrível que pareça. Eu te falo, cuidar das pessoas, né, faz bem, não só a pessoa que é cuidada, mas para quem cuida também, gera um processo de cura, não é verdade? Você quer tecer mais algum comentário, Ana Paula? Não, tô de boa. Cri, né? Denise, rapidinho, nesse espetáculo que é a vida, quais são as próximas cenas que você se imagina atuando? Vou voltar a ser estudante. Voltar. Qual é o curso? Tipo, eu vou fazer serviço social. Porque eu não sou liberada para sair de casa. E meus planos, voltando aos planos do início, eu iria fazer psicologia, depois iria fazer serviço social. E Por que agora mudou? tá tudo investido. Eu não posso sair de casa e eu passei com uma bolsa do ProUni integral. Assistir aula na internet. Serviço social primeiro. Oi? Vai fazer pela internet, é? Porque os médicos ainda não me liberam para sair de casa. Tá, não, mas hoje a internet tem muitas facilidades, né, dando acesso, né, a esses cursos, e eu vejo que esses cursos à distância, entendeu? Muita gente tem preconceito, mas é tudo uma questão do quanto você vai se empenhar, né, o quanto você vai se empenhar. Mas por que o interesse pelo curso de serviço social? Tipo, antes eu não tinha tanto, era mais um complemento com a psicologia. Mas hoje eu já vejo muito diferente. Tipo, com todos esses anos dentro do hospital, eu encontrei muitos assistentes sociais. Cara, elas me ajudaram tanto, tipo, me indicando, vai por aqui, tu consegue dessa maneira, vai procurar certa pessoa.
E eu me Elas facilitam a coisa, né? e eu me vejo ajudando as pessoas. Tipo, hoje eu já ajudo certas pessoas que eu conheço que vão fazer transplante. Eu já digo, tu precisa fazer isso, 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 para ajudar já lá na frente, você já vai estar adiantada. Então, eu acho Uhum. que vai ser um curso que vai me ajudar a ajudar mais as pessoas. Pelo Sim. menos em questão de hospital. Você tem mais algum plano, algum sonho, além do serviço social? Tipo assim, diante do seu ministério, diante da igreja, Deus, enfim. Eu sempre quis fazer um curso para fazer missões. Não sei para onde, mas eu sempre quis fazer. Eu acho que era pela Jocum, que eu sempre quis fazer um, mas na época que eu estava economizando para fazer esse curso, não deu certo. Porque aí veio o câncer e tal, e destruiu tudo. Mas eu queria muito viajar para a China para fazer um curso de massagem e conhecer a Bélgica. Meu sonho é conhecer a Bélgica. Deus não ignora os seus sonhos, não ignora nossos sonhos. Apenas ele, às vezes, ele aprimora, muda certas direções e ele, sempre quando um sonho, de repente, muda, entendeu? Muda para algo melhor. Você está entendendo? Muda para algo Verdade. melhor. Tem uma frase que diz que, apesar de todo o mal que o mundo pode causar, apesar de todo o mal que a humanidade pode abrigar, as mãos da esperança tocam no que sobrou, trazendo um sentido bom que acalma o coração. E com acordes de amor, o artista vem e transforma o sofrimento em uma nova canção. Isso é uma frase muito interessante, porque Deus ele vai pegando o que sobrou, sabe? Ele vai pegando toda a nossa experiência e transformando, como, por exemplo, às vezes, você observar, se você pisotear uma rosa, aí que ela vai exalar um forte perfume. Você está entendendo? Você é como se fosse uma rosa, entendeu? Não que você tenha sido pisoteada, mas a vida muitas vezes machucou, a vida causou sofrimentos, causou dor, mas no teu sorriso, em cada momento, eu sempre fiquei impressionado como você tem um sorriso espontâneo, sabe, Denise? E isso eu vejo perfume de Deus nisso, sabe? Eu vejo você é uma carta viva de Deus. E eu quero pedir para esta carta viva de Deus encerrar a nossa live, deixando uma mensagem final para o público que está ouvindo. Uhum. É, é interessante essa questão de ser uma carta viva, porque eu digo que eu não tenho noção do que Deus tem feito, vamos dizer, nos bastidores. Eu estou atuando, mas eu não tenho noção do que está acontecendo lá atrás. Tipo, eu já ouvi muitas histórias de pessoas, nossa, a tua vida mudou a minha vida, vamos dizer, a minha forma de ver a vida. Eu recebo mensagem no Instagram de pessoas depressivas e tal, e eu não entendo como tu é tão feliz, como tu parece feliz, e eu aqui sofrendo com essa ansiedade e tal. E eu quero, qual é o remédio que tu toma e tal? Sério, eu já parei, travei para responder esse tipo de pessoas, porque eu ficava, mas eu não entendo, como é que eu vou ajudar uma pessoa dessa? Aí mas eu acho que tudo é uma questão de não perder o foco, eu quero sonhar. Tem uma frase que minha pastora sempre me disse, pois se tu quer viver, então sonha. E isso me marcou muito, porque foram dias que eu quis desistir, e ela falou, se tu quer viver, minha filha, então sonha, porque tu vai buscar os sonhos grandes ou pequenos. Tipo, eu tenho sonho de viajar e tal, mas hoje eu encontro sonhos muito pequenos, tipo, ir na farmácia, que eu fui ontem na farmácia, subir um degrau, eu já subo o degrau, mas era sonho tão besta, assim, que tu diz, como assim isso é o sonho de alguém? Mas para mim era algo muito grande, porque por muito tempo eu não conseguia. Tipo, eu Coisas fui muito. simples. É, então, Hoje eu, por exemplo, sonho
em correr na rua, como eu corria quase toda noite sem máscara, porque correr de máscara é ruim. A É gente fica horrível. mais cansado ainda, você está entendendo? Eu corro no meu minúsculo corredor sem máscara. Tá, mas e quais são os Ai, outros ai. sonhos pequenos? Deixa eu ver, deixa eu lembrar da minha listinha. Era ir pro banheiro sozinha, porque eu sempre precisava de alguém para levar pro banheiro. E, nossa, no dia que eu cheguei no banheiro sozinha, eu pensei, meu Deus, eu não caí. Mas eu voltei, quase desmaiando, mas eu voltei. É, meu grande sonho agora é correr uma maratona. Um dia eu consigo, não sei quando. Mas eu vou correr uma maratona para divulgar doação de medula óssea, porque vamos lá, uma área que, principalmente aqui em Belém, pelo que eu vejo, as pessoas não entendem muito. Todo mundo pensa, é uma cirurgia, eu vou tirar um pedaço da minha medula óssea. Eu já ouço muitas pessoas falando isso. Então, eu um dia vou correr uma maratona para. Eu não quero ganhar, não. Eu só quero correr e incentivar pessoas a se cadastrarem, porque eu tenho muitos Uhum, amigos que hoje morrem por não encontrar um doador de medula óssea. E é simplesmente conscientizar as pessoas que elas podem salvar uma vida. Às vezes as pessoas dizem, Denise, eu tenho medo da agulha. Mas às vezes é uma agulhadinha que pode salvar a vida de uma pessoa. Eu digo que às vezes a gente acaba sendo egoísta por medo de uma agulhada, enquanto um paciente está lá te esperando, criar coragem para levar uma agulhada, ele toma milhares de agulhadas. Então, eu creio uhum, que divulgando mais a doação e a conscientização para as pessoas se cadastrarem no Redome, uhum. a gente vai acabar ajudando mais pessoas. Porque é E muito con- triste. Tipo, ah, Não, e conscientização é uma coisa muito importante, né? Porque muita gente, infelizmente, às vezes até do nosso meio religioso, às vezes ignora os benefícios da ciência, né? E é ignora a verdade. ciência, e é importante a gente estar nessa luta por conscientizar, entendeu? Conscientizar, porque às vezes tem gente, por exemplo, do meio religioso, que pode estar passando por um problema parecido com o seu, tá? E não busca ajuda, ou então passando por uma depressão, entendeu? Passando por uma depressão e não procura ajuda porque o meio religioso, muitas vezes, ele coloca a ideia de que quem sofre depressão é porque é um derrotado. Não leva em É consideração, por endemoniado. exemplo, é tem algo errado com a tua vida. E não leve em consideração que, às vezes, existem desequilíbrios químicos, tá? Que hoje sabemos que existe, mas no passado não sabia. E o depressivo, no passado, podia muitas vezes se perder no alcoolismo, ficava doido, internado no hospício, e hoje se tem tratamento. E diversas coisas, e diversas coisas. Trabalhar nessa conscientização é muito bom. Você quer complementar? É que, eu, é, é que tu estava falando de maratona, eu quero te lembrar que, independente da maratona ou não, eu creio em nome de Jesus que você vai fazer essa maratona, você já é como um atleta, tá? Porque em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que, da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O que está querendo dizer aqui? Tá? Que da disciplina, da persistência de um atleta. Paulo muitas vezes considera a persistência do cristão como a vida de um atleta disciplinado, tá? Que vai seguindo cada passo do regulamento, às vezes por uma simples falha no regulamento, o atleta pode perder, mas não, Paulo fala que esquecendo das coisas que para trás ficam, sigamos em direção para o alvo, para receber a coroa eterna. Na Grécia, nas Olimpíadas, não tinha troféu, era uma coroa de louros, tá? Era um símbolo de honra e glória. E pode ter certeza que o Senhor, ele tem coroado a sua vida, entendeu? Como falei, você exala o bom perfume de Cristo.
Alguma consideração final ainda, Denise? Para terminarmos. Live longa, deu 45 minutos, minha amiga. Não, bom, meus principais agradecimentos principalmente para Deus e minha família, tipo, meus irmãos, Nossa, eles ajudam muitíssimo. Eu sei que eu tenho uma família abençoada. E os amigos mais próximos, que sempre posso dar um grito, que eles correm para ver o que está acontecendo. Tem uma amiga que, se eu disser, eu preciso que me leve na esquina, ela corre para me ajudar. Então, eu acho que Deus revela muito amor dele por mim através desses amigos, tipo, e da família, e saber que ainda não acaba aqui, ainda tem muita vida pela frente e que vale a pena viver, né? Temos muita vida pela frente e em Cristo a certeza é só uma: vida em abundância. E além de vida em abundância, novidade de vida, porque o nome desse canal aqui é Além do Sol TV, porque é o seguinte, em Eclesiastes, Salomão, no final da sua vida, eu creio que foi Salomão que escreveu esse livro, ele fala que debaixo do sol tudo é comum, passageiro, momentâneo, se repete, enfadonho. Ele fala que todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir, os olhos não se cansam de ver e nem os ouvidos de ouvir, sabe? É tudo muito enfadonho, mas Cristo, ele vai além do sol. Ele te leva para uma dimensão além do sol, porque ele venceu a morte e foi elevado acima de qualquer principado, potestade, acima de qualquer nome que se possa definir. Cristo foi elevado a isso. Então, estar além do sol é viver o que Paulo chama de novidade de vida. Deus vai estar sempre trazendo algo novo para a sua vida, como esse caso aqui, algo novo, né? Uma experiência nova. Sei que você já fez algumas outras lives, né? Mas no YouTube é uma coisa um pouco diferente. E é isso. Gente, eu vou terminar agora, tá, minha querida Denise? Eu quero te agradecer pelo momento de atenção. Quero dizer que você é muito especial aqui, para minha família. Nós temos um grande carinho por você, tá? Torcemos por você e, em nome de Jesus, as coisas vão caminhar e o espetáculo não vai parar, sabe? O espetáculo de Deus vai continuar, o espetáculo do amor de Deus vai continuar, sempre apresentando cenas surpreendentes na sua vida. Você vai estar sempre ficando surpresa com que Deus, com as misericórdias de Deus que vão se renovar a cada manhã, ok? Então, gente, muito obrigado a todos que estão assistindo ou que vão assistir. E essa aqui é Além do Sol TV, uma TV tão longe, porém tão perto de você. Valeu!